Senhor presidente, serei bem breve. Eu ouvi o pronunciamento do deputado Adriano com relação ao DETRAN, assunto repetido nesta casa, apesar de estar muito clara a legalidade daquele contrato, mas me chamou a atenção que quando houve uma decisão suspendendo o contrato, os deputados de oposição vieram aqui, registraram a decisão que atestava que eles estavam certos, que estariam certos, que o contrato seria ilegal, tanto tinha uma decisão judicial suspendendo os efeitos dele. Isso depois de terem constrangido o juiz. Agora, quando o desembargador Castro deu uma decisão suspendendo os efeitos da liminar, na fala, e tenho a impressão, inclusive, de que não foi intencional, mas na fala de Vossa Excelência, deputado Adriano, Vossa Excelência, inclusive, acho e repito, que até não tenha sido intencional, Vossa Excelência tenta colocar o desembargador numa posição difícil, porque, primeiro, disse que o desembargador foi levado a erro, e certamente não foi. Certamente ele está lá na função de desembargador porque tem o preparo para analisar tecnicamente, para analisar os autos, e daí proferir a sua decisão, a decisão que ele entendeu que defende a legalidade. E, então, às vezes, no intuito de tentar esticar um assunto que, na minha avaliação, está esclarecido, vocês chegam, inclusive, a levantar suspeitas sobre o Poder Judiciário, e neste caso, em específico, é realmente uma grande injustiça com o desembargador, porque não creio que alguém que é desembargador, ou seja, que já trilhou aí por vários anos o caminho do Poder Judiciário até chegar neste ponto alto da carreira, vá ser levado a erro. E quanto à economia, para mim também está claro que houve uma economia com este novo contrato. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado. Deputado Atalino, quando possível, Vossa Excelência poderia me permitir uma parte? Pois não, deputado Rogério, só concluindo o raciocínio. É preciso que se tenha cuidado, porque com o intuito de ofender o governo do Estado, com o intuito de criar essas dúvidas quanto à legalidade dos atos do governo, e neste caso, falamos do caso do contrato do DETRAN, acaba se atingindo instituições que estão apenas cumprindo com o seu dever. Eu tenho certeza e estou confiante que o desembargador, ao dar aquela decisão, deu baseado na análise dos autos e na análise daquele processo. Deputado Rogério. Deputado Atalino, só para somar as palavras de Vossa Excelência, como esse assunto já está, até certo ponto, cansativo, mas respeito a posição da oposição, mas da mesma forma como falei semana passada, repito, no momento em que se é judicializado o assunto, nós temos que respeitar o Poder Judiciário. Da mesma forma que respeitamos a liminar do doutor Clésio, do juiz Clésio, eu acho que não cabe agora ficar contestando decisões e pior, insinuando que um desembargador pode ser suscetível a um, entre aspas, engano, né? Ter sido induzido. Um desembargador não seria ingênuo a esse ponto. Mas queria aqui reafirmar, deputado, não apenas a economia feita. Isso é muito claro, mas mais, todas as empresas, deputado Otelino, que tiveram seus contratos cancelados, faziam parte, veja bem, isso fazia parte do TAC assinado com o Ministério Público do Trabalho. Era uma das exigências do Ministério Público do Trabalho. E essas empresas, deputado, que faziam parte principalmente da área de informática, apesar de não constar no contrato, forneciam mão de obra sim. Quase na totalidade da área de informática era servido por servidores terceirizados dessas empresas, que não previam isso no contrato. Então, eu acho que a situação está muito clara.
né? Eu acho que só não vê quem não quer. E temos que esperar a decisão final. A oposição entrou com um pedido de liminar, suspendendo, o juiz concedeu, em segundo grau foi revertido, no momento em que o diretor do DETRAN, o doutor Nunes, fez a exposição de motivos, fez os esclarecimentos, e mais, todas as questões levantadas aqui, deputado, é porque no nosso governo as coisas funcionam com independência. Se não fosse assim, a CCL não teria oficiado ao DETRAN pedindo que fossem feitas correções. Ele chamaria como um colega e dizia: diretor Nunes, faça essas correções aqui para que eu não tenha que fazer esse pedido oficial ao DETRAN. Mas não, é tudo feito às claras. E todas as correções pedidas pela CCL foram efetivamente feitas. Por isso, não tenho a menor dúvida da correção na contratação da BR. Muito obrigado, senhor. Agradeço a parte, deputado Rogério. O senhor me concede uma parte, Vossa Excelência? Deputado Otelino, só para a gente deixar as coisas bem claras. Eu, em nenhum momento, questionei o desembargador. O que eu questionei foi as informações que foram embutidas no recurso, as informações que foram apresentadas ao desembargador. Ou seja, aí eu disse, posso até pensar que o desembargador pode ter sido induzido ao erro. Por quê? Se você apresenta no seu recurso informações que não condizem com a verdade, você acaba podendo confundir o juiz, o desembargador. Então, eu não acho que o desembargador tomou uma atitude errada no que diz respeito à sua eficiência de julgar. Eu acho que as informações que foram enviadas a ele são informações erradas. E aí eu demonstrei muito bem por que essas informações estão erradas. Porque o objeto do contrato é a prestação de serviços de mão de obra terceirizada. Dentro da peça do recurso, está dizendo ali que outras empresas, como empresas de segurança, como empresas de serviços gerais, são objetos desse contrato, que não são. Então, esse contrato da BR, ele substitui apenas 2 contratos, e acaba que esse valor ele é maior do que o valor que era prestado antes. Então, essa questão que eu deixo bem claro. Agora, é importante lembrar, foi colocado a empresa, que é a empresa que presta segurança, Mastec. Mastec não, Newserv. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. É antirregimental o deputado Rogério Cafeteira ir até conversar, é antirregimental. Se Vossa Excelência quiser falar com o deputado Otelino, Vossa Excelência fale daí, por favor. Mas muito bem, só para finalizar. Então, é importante Vossa Excelência, que já está aí, explicar por que existe uma empresa que se chama a empresa Classe Seguranças, por que essa empresa Classe Seguranças está prestando serviço hoje, eu tenho uma foto aqui, foi tirada hoje, por que essa empresa Classe Segurança está prestando serviço lá no DETRAN? Qual foi o processo que foi feito para que essa empresa esteja prestando serviço lá no DETRAN? Então, toda essa situação está nebulosa. O que eu estou dizendo, resumindo aqui tudo isso, é que as informações que foram passadas para o desembargador podem ter induzido ao erro. Eu não estou falando que o desembargador agiu de forma errada, mas que as informações que foram dadas a ele podem ter o induzido ao erro. Muito obrigado. Agradeço a parte, deputado Adriano. Agora, Vossa Excelência está tratando já de um outro assunto. Agora, o que de fato ocorreu é que Vossa Excelência utilizou as informações de forma repartida para tentar passar a impressão de ilegalidade e de que não houve economia, e o que de fato aconteceu
é que foram substituídos 5 contratos por um contrato só, então está clara a economia para os recursos públicos. Mas eu finalizo, já que o tempo já acabou, dizendo que o grande problema, na verdade, deste contrato, aliás, dessa grita da oposição com relação a este contrato, com relação a outros contratos, com relação, por exemplo, à licitação para a saúde das novas OCIPs, que aconteceu de forma muito clara e transparente, é que este governo está rompendo privilégios de décadas. E aqueles que estão finalmente deixando de se locupletar dos recursos públicos estão gritando. Agora, que fique claro para vocês, os privilégios, eles só estão começando a ser rompidos. Eles só estão começando. Se vocês já estão gritando desse jeito no começo, imagina quando este governo cumprir com o seu dever e terminar de romper com todos os privilégios ilegais que foram construídos no governo anterior. Então, que fique claro, quando o povo do Maranhão elegeu o governador Flávio Dino, um dos desejos do povo do Maranhão, certamente, era de que ele construísse, dentro da mudança que vai fazer no Maranhão, de que ele rompesse com tais privilégios. E ele vai fazer, está fazendo e tem o nosso apoio e merece o nosso aplauso pela coragem de romper com privilégios históricos. E vocês, evidentemente, vão continuar a grita porque estão sentindo na pele o que é um governo da mudança e um governo que tem a coragem de romper com todos esses privilégios.